Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Ancestors: The Humankind Odyssey. Hoje nós vamos continuar o nosso jogo, porém eu tenho uma má notícia. Eu fiz uma besteira aqui no jogo. Como eu falei pra vocês no final do episódio passado, eu tava procurando o nosso novo assentamento e eu achei o nosso assentamento. Esse é o lugar do nosso novo assentamento. Porém, eu não trouxe todo mundo do nosso clã pra cá e eu passei de geração. Eu fiz umas melhorias aqui nas nossas habilidades, mas eu não trouxe todo mundo pra cá antes de passar de geração. E aparentemente nos perdemos nosso clã original. Então agora já só temos um idoso, que sou eu, e 2 outros filhotes. O que eu vou tentar fazer nesse episódio é aumentar nosso clã, porque a gente só tem 3 hominídeos no clã. Eu vou tentar voltar lá para nosso assentamento anterior e ver se o resto do nosso clã ficou por lá, ou se a gente vai ter que recrutar todo mundo de novo, um por um. Então o que eu vou fazer é, enquanto a gente conversa sobre o episódio de hoje, que vai ser sobre seleção natural, vai ser mais ou menos vai ser a continuação do episódio passado, em que a gente viu as principais observações do Darwin na sua viagem com o Beagle. Hoje a gente vai falar sobre as conclusões que o Darwin chegou com as suas observações durante a viagem. Para isso, então, enquanto isso, eu vou tentar voltar lá no nosso assentamento anterior para recuperar o nosso clã. Espero que eles estejam lá ainda. Então vamos para a parte científica do episódio de hoje, pessoal. Enquanto eu tento não morrer aqui, porque se a gente morrer, a gente vai extinguir a nossa espécie. O nome original da obra do Darwin é A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. Darwin já trabalhava com uma coisa chamada seleção artificial, na época que ele publicou o seu livro, mas eu vou falar um pouco sobre seleção artificial na semana que vem. Mas ele tenta então no seu livro descrever os mecanismos dessa seleção natural das espécies. A primeira coisa então que a gente tem é a importância do meio. Assim como Lamarck acreditava, Darwin achava que o meio ambiente, o local onde as espécies vivem, ela é extremamente importante para apontar os caminhos aí da evolução. Qual espécie vai ser perpetuada, qual espécie vai ser extinta. Não acredito, pessoal. Cheguei aqui, só tem caveirinhas, não temos nosso clã. Ai, ai, bom. Então vamos ter que recrutar novos membros para o nosso clã. Então o objetivo do episódio de hoje é encontrar esses novos membros e voltar a ter um clã grande. Só que isso vai dar muitas penalidades quando a gente for evoluir a nossa espécie, que a gente teve muitas mortes. Ai, ai. Vamos lá. Bom, seleção natural. Uma das coisas que Darwin percebeu quando estava em Galápagos foi que uma mesma espécie tem variações de um indivíduo para o outro. Parece meio óbvio, e realmente é óbvio, né? Se a gente pensar em nós, seres humanos, não temos 2 seres humanos iguais, idênticos. A gente pode ter até irmãos gêmeos idênticos, mas eles não são idênticos, né? Eles têm o mesmo material genético, as mesmas influências de criação, porém os 2 irmãos idênticos não são 100% idênticos. Então, essas pequenas mudanças entre indivíduos são importantes para a evolução. Ou seja, na verdade, para o processo de especiação, como você precisa ter uma coisa que seja diferente para formar uma nova espécie, essas pequenas diferenças entre seres de uma mesma espécie fazem toda a diferença para esse processo de especiação. E uma coisa que Darwin percebeu também
foi quando ele estava estudando os tentilhões, que são um tipo de pássaro. Olha, temos aqui um hominídeo. Está no chão. Coitado desse hominídeo. Vamos lá. O que você precisa? Tá com medo? Não, tá com sede. Abre logo. Abrimos. Dá. Ok, agora vamos embora. Para de beber, vamos embora. Boa, novo membro pro clã. Agora me segue. Ufa. Beleza, pior que já tá ficando de noite, vamos ter que dormir aqui no topo da árvore pra gente continuar a nossa jornada para pegar mais membros pro nosso clã. Outra observação importante que Darwin fez é que uma espécie pode gerar diversas outras espécies diferentes. Então ele estava estudando os tentilhões e ele percebia que tinham tentilhões que eram muito parecidos, mas com algumas características diferentes. Por exemplo, um bico diferente. Ele percebeu que em alguns lugares da ilha em que tinham sementes menores disponíveis para esses pássaros se alimentarem, eles tinham um bico um pouco mais fino, mais delicado, né? Darwin percebeu que existiam essas pequenas mudanças. Então, nas ilhas que tinham plantas com sementes maiores, o bico dos pássaros, desses tentilhões, eram um pouco mais robustos, maiores, tá? Então ele percebeu que todas essas espécies eram muito parecidas entre si e que elas tinham poucas diferenças. Então, ele pensou que essas espécies poderiam ter vindo de um mesmo ancestral, uma mesma espécie que se diferenciou em outras espécies. Esse é o processo que a gente chama de especiação. Agora, por que será que essas espécies surgiram de uma mesma espécie? Por que elas não continuaram sempre a mesma espécie e elas tiveram que se diferenciar? Então, para essas questões, o Darwin começou a se perguntar, né? Por que será que essa espécie... Por que será que surgem espécies diferentes? Ele percebeu que essas alterações de espécies, as mudanças da espécie, estavam associadas a um ancestral comum, mas ele queria saber por que acontecem essas mudanças. E Darwin percebeu que isso estava relacionado ao ambiente. Então, em ambientes em que tínhamos sementes maiores, os pássaros que tinham bicos pequenos não conseguiam se alimentar. E aí eles morriam porque eles não conseguiam se alimentar. Então é a natureza que gera o que a gente chama de uma pressão seletiva, que vai fazer com que apenas aqueles seres que estão adaptados para viver em um determinado ambiente vão conseguir propagar os seus genes, né? Na época ele não sabia o que eram genes, a gente não tinha estudos de genética, mas ele propunha que apenas aqueles que tinham características que favoreciam sua sobrevivência em determinado local conseguiam ter filhos, e os seus filhos iam ter características que os pais já apresentavam, e assim por diante. Diferente do que o Lamarck propunha, Darwin não acreditava num uso e desuso. Ele acreditava em variações e mutações aleatórias. Ele não usava o termo mutação, porque mutação também é um termo derivado de estudos de genética. Mas ele propunha que as variações que os indivíduos têm naturalmente, ele não sabia a origem dessas variações, mas essas variações é que geram uma modificação que vai ser propagada
adiante. E não necessariamente o uso ou desuso de um determinado órgão ou de alguma coisa nesse sentido. Agora que a gente tem 2 fêmeas, eu vou tentar reproduzir para a gente levar 2 filhotes na nossa expedição. Para a gente continuar ganhando energia neuronal. Tudo bem? Então vou fazer os babies aqui e já volto. Bom, pessoal, então aqui já estamos com os nossos filhotes. Vamos continuar a nossa exploração em busca de novos hominídeos para a gente aumentar ainda mais o nosso clã. Tudo bem? Então vamos lá. Sobre essa adaptação ao ambiente, essa é a principal diferença da teoria de Darwin para a teoria de Lamarck, né? Lamarck tinha teorias bem próximas, né, do que Darwin propôs, mas ele saiu um pouco do rumo aí do que era o pensamento de Darwin por conta da sua proposição do uso e desuso. Então Darwin propunha o seguinte: a evolução é um processo lento, porque depende das espécies interagirem com o meio, e essas pequenas alterações que os indivíduos vão desenvolver, elas têm que ser passadas adiante, e elas são meio que aleatórias, tá? Então demora para você ter uma alteração que seja significativa, por exemplo, para uma espécie que vive num determinado ambiente. Então, hoje vai ser basicamente para eu dar exemplos, né, de como acontece isso. Então eu vou começar dando exemplos, que é mais fácil da gente entender a partir dos exemplos do que eu ficar só falando aqui de teoria. Então vamos pensar naquele mesmo caso que o jornalista utilizou para explicar a teoria de Lamarck com as girafas. Então eu vou começar retomando o que aconteceria no caso do pensamento de Lamarck, tá? Então a gente começaria com uma espécie de girafa de pescoço curto, e essa espécie estaria em um local em que tinha bastante vegetação rasteira. Então ela conseguia se alimentar dessa vegetação mais baixa. Só que, com o passar do tempo, essa vegetação vai ficando escassa, vai diminuindo, e aí só temos vegetações mais altas. Então, as girafas vão ter que se esforçar, vão ter que alongar o seu pescoço para conseguir alcançar a nova fonte de alimento, e com isso ela vai estar utilizando o seu pescoço. E aí entra a lei do uso e desuso. Ao mesmo tempo, elas vão então desenvolvendo um pescoço cada vez maior e passando os seus caracteres adquiridos adiante. E aí seus filhos já vão começar nascendo com um pescoço um pouquinho maior, e aí na próxima geração vai ter o pescoço ainda um pouco maior, e assim por diante até chegar na girafa que nós conhecemos hoje. Segundo Darwin, ele não acreditava nessa lei do uso e desuso, mas ele acreditava que caso o ser vivo não estivesse adaptado para viver num determinado local, ele morreria e não passaria os seus genes adiante. Então, no caso da girafa, existiria uma espécie inicial de girafas que teria um pescoço curto e teria o mesmo cenário. Ela viveria em um local de vegetação rasteira, e assim ela conseguia se alimentar com pouco esforço, né, com abundância por conta dessa vegetação rasteira. Com o passar do tempo, não temos mais a vegetação rasteira disponível para que as girafas se alimentem. Então o que vai acontecer é que as girafas que não têm um pescoço tão grande vão começar a morrer. E aí só as girafas que têm um pescoço um pouquinho maior, por conta daquelas variações entre indivíduos da mesma espécie, elas vão sobreviver. Então, a próxima geração de girafas já vai ter o pescoço um pouco mais comprido. Eita, o que aconteceu? Ai, eu estou sendo picado por abelhas. Au. Então, naturalmente, a gente já vai ter uma próxima geração com um pescoço mais longo.
Dessa geração, vão ter girafas que têm um pescoço mais longo e mais curto. E conforme o tempo vai passando, a vegetação mais alta vai sendo a melhor opção aí para as girafas se alimentarem. Então, de novo, as girafas que tenham um pescoço maior vão sobreviver e passar os seus genes adiante. Lembrando de novo que não tínhamos definição, não sabíamos o que era gene nessa época. Então é a mesma situação, só que agora a gente está colocando um fator essencial nessa equação aí de evolução, que é a adaptação das espécies. Então a espécie que melhor se adapta ao ambiente é aquela que vai conseguir sobreviver e passar os seus genes adiante. Não necessariamente a espécie mais forte, não necessariamente a espécie mais rápida, não necessariamente a espécie mais inteligente, mas aquela que consegue se adaptar melhor ao ambiente e às necessidades que aquele ambiente impõe para que haja vida naquele local. Então esse é um primeiro exemplo. Eu vou dar um outro exemplo que mostra um pouco mais longo prazo. Né? Por exemplo, a gente tem uma população de corujas. E essas corujas têm as cores mais diferentes possíveis. Então tem uma coruja que é esverdeada, uma coruja que é um pouco avermelhada, uma outra que tem a cara preta. E elas todas estão vivendo num ambiente de neve. Elas vivem num local que neva. Bom, um local que neva é predominantemente branco. Então, um gavião que caça corujas vai conseguir enxergar melhor aquelas corujas que se destacam no ambiente branco. Então, uma coruja verde num ambiente branco, ela vai ser encontrada facilmente por uma águia. Então, dessa espécie aí, desse conjunto de corujas que a gente está observando, uma delas nasceu com uma modificação. Ela nasceu com a cabeça um pouco esbranquiçada. Bom, agora que ela tem a cabeça mais esbranquiçada, ela consegue se mesclar melhor com a neve. Então isso vai dificultar a visão do gavião na hora de caçar a sua presa. Vamos ver aqui. E isso vai fazer com que essa ave branca, essa coruja branca, consiga sobreviver nesse ambiente e passar seus genes adiante. Depois de muito tempo, a gente vai ver que a população de corujas com a cabeça branca vai aumentar, porque elas estão melhores adaptadas àquele ambiente. Dos filhos dessas corujas que têm a cabeça branca, de repente nasce um que tem um pedacinho da asa branca também. E de novo, né? Agora, quando o gavião estiver caçando, ele vai ver que tem uma espécie que tem a cabeça branca, mas ele consegue ver a asa daquela espécie. Então ele consegue ver a asa. Já a coruja que nasceu com asa branca vai sobreviver, porque ela não vai ser vista pelo gavião. E, por consequência, ela vai continuar viva. Cadê? Precisava ter outro hominídeo aqui. Não temos nenhum hominídeo por enquanto. Então, essa asa branca vai ser um diferencial para ela, que vai fazer essa diferenciação se ela vai ser caçada ou não por um predador. Então, a próxima geração já vai ter corujas que tenham cabeça branca e asa branca. E assim por diante. Mais uma mutação pode gerar um peito branco ou as costas brancas. Agora, por outro lado, se a gente estivesse pensando em corujas que vivem em uma floresta, ser uma coruja verde parece ser uma boa vantagem. Então, se tivéssemos uma população de corujas verdes e uma população de corujas brancas,
Provavelmente as verdes se dariam melhor em um ambiente de floresta. Elas conseguem se camuflar muito mais eficientemente do que as corujas brancas. Tudo bem? Então, esse é um mecanismo super importante para seleção, para geração de novas espécies, né? Para especiação. Agora, tem diversas formas da gente pegar uma população de uma determinada espécie e transformar essa população ao longo do tempo em duas espécies diferentes, ou talvez mais espécies diferentes de acordo com as necessidades que cada uma delas vai enfrentar. Uma das principais formas de se obter essa nova espécie é através do que a gente chama de uma barreira geográfica ou um isolamento geográfico das espécies. Então vamos imaginar agora uma espécie de besouros. Então vamos dizer que eu tenho aqui uma espécie de besouros verdes que vivem em uma determinada floresta que tem a sua vegetação majoritariamente verde, como essa daqui que a gente está vendo no nosso gameplay. E por algum motivo essa população de besouros é separada, por exemplo, por um rio. Então vamos imaginar que a gente tem um rio passando no meio dessa população e divide a população em duas outras novas populações. E por algum motivo, com o passar do tempo, a vegetação de um dos lados fica mais verde, enquanto a outra fica um pouco mais amarelada. Bom, do lado que a vegetação ficou mais amarelada, os besouros que antes eram verdes, eles vão ter uma desvantagem agora na hora de se camuflar e se prevenir de outros predadores. Nesse momento, nós temos o que a gente chama de pressão seletiva. Essa pressão seletiva vai fazer com que os besouros do lado de vegetação amarela, que nascerem com uma coloração um pouco mais amarelada, tenham uma vantagem maior, né, de sobrevivência. Eles vão ter mais facilidade para se esconder de predadores e assim vai gerar uma população de besouros de coloração amarelada. Tudo bem? Com o passar do tempo, a gente vai ter a formação de duas espécies novas de besouro. E se a gente fosse colocar esses besouros no mesmo lugar para eles reproduzirem, eles não iam mais conseguir reproduzir, porque essas alterações já seriam tão grandes, as diferenças entre essas espécies já seria tão grande que eles não conseguiriam mais ter filhos, fazer descendentes. Então, aí a gente teria duas espécies diferentes. Então vamos resumir tudo que a gente viu até agora de seleção natural. Então, como o próprio nome já diz, a natureza vai acabar selecionando alguns indivíduos que estejam mais adaptados a viver naquele determinado local, naquela determinada região. E assim, esses indivíduos que resistem, né, que conseguem sobreviver nesse local com suas peculiaridades todas, vai passar as suas características adiante, e essas características vão ser mais uma vez modificadas e cada vez mais modificadas, até que chegamos em um ponto em que uma nova espécie é criada. Bom, pessoal, eu estava voltando aqui para o nosso assentamento e eu encontrei aqui no meio do caminho um outro hominídeo. Vamos ver se eu consigo recrutá-lo para nosso clã. O que ele precisa? Então, tá machucado. Uma fratura. O que será que cura fratura? Uma cavalinha? Vamos sentir o cheiro aqui das coisas que estão por perto. Temos cavalinha aí. Vamos ver se ele aceita. Se ela, né? Uma fêmea. Se ela aceita. Aqui. Deixa eu pegar isto. E a gente leva lá pra ver se ela aceita. Olá.
Você aceita isto? Aceita. Boa. Então agora fizemos a amizade com o forasteiro. Temos que subir agora pra gente voltar pro nosso clã. Bom pessoal, então eu voltei aqui pro nosso assentamento. E o vídeo de hoje foi esse. Eu queria mais conversar e dar uns exemplos de como muda a visão entre o Lamarck e Darwin. Espero que vocês tenham conseguido perceber as diferenças entre os dois. E na semana que vem eu vou falar um pouco sobre seleção artificial, que inclusive foi um dos estudos que Darwin fazia. Darwin fazia estudos de seleção artificial de pombos principalmente. Então semana que vem a gente se vê para conversar sobre seleção artificial. E por hoje é isso. Deem uma olhada lá na descrição para ver as perguntinhas que eu vou deixar para vocês pensarem hoje. E a gente se vê na semana que vem. Até mais!